Foi conforme o combinado, não foi? Foi rapidinho. Deu tempo para você ir pensar, colocar a cabeça em ordem. Ah, chegou agora. Nós estamos falando sobre educação no nosso programa. Palavra cruzada, pensando em educar, para quê, para quem? Cheio de indagações. E quem nos responde ou tenta nos responder essas indagações com outras perguntas, com outros questionamentos, é Tião Rocha, antropólogo e educador. E como você já conhece Palavra Cruzada, nós não fazemos o programa sozinhos. E para isso nós convidamos os jornalistas. Está conosco aqui a Cristina Ministério, que é da revista A Mai Educando. Nós convidamos também a jornalista, professora do UniBH, Ana Rosa Vidigal, e também a repórter e professora, repórter do Estado de Minas e professora Márcia Maria Cruz. E, claro, convidamos você nessa discussão. Já vou te convidar a participar da nossa fanpage, vai aparecer aí no seu vídeo, para você fazer seus comentários. Não é porque o programa não é ao vivo que nós não queremos ouvir você e sei que nós que estamos aqui queremos saber a sua opinião e pensar. Falando em pensar, eu deixei aí essa inquietação como pai. O que a gente pode fazer, Tião? A gente fez uma crítica importante, não só à escola, mas à sociedade, a forma de ver, de enxergar, a forma de convidar a ver esse mar. E estamos nesse marzão aí querendo navegar. Para onde? Qual caminho? Quando eu li esse texto do Galeano, né, que terminava com isso, ele chama esse texto de A Função da Arte. Me ajuda a olhar? Comum. Né? Eu fiquei muito curioso. O que será que esse pai teria respondido? Né? E depois de muito devagar, eu acho que tem pais que podem responder assim, bom, olha aí o mar depressa, depois a gente pega o trânsito, vai em casa, você pergunta para sua mãe, você consulta, ou seja, perde a oportunidade. Olha o Google, né? Ou então entra lá e tal, ou então dá uma aula sobre, né, geografia marinha. Ou um educador, para mim, ele teria respondido, né? Me ensina o que você viu. Eu acho que quando você recebe uma indagação dessa, me ajuda a olhar, quer dizer, o que você já sabe? O que você traz para essa roda? Né? Eu acho que esse é o primeiro exercício, né? De se abrir para aprender o outro. E quando você traz, ele começa a se colocar, se sentir que ele pertence, ele sente que é parte daquilo. E ele pode, daí, se construir junto. Então, eu acho que esse é um exercício, né, que precisa de um tempo e de um ritmo. Né, que não pode ser catalogado, pré-definido, né, e pensar isso numa caixa. Tem que ser um processo, né, permanente de construções de aprendizado. Então, a escola, né, ela deveria ter essa sensibilidade, né, que ela só vai garantir o sucesso e o aprendizado pleno de todos os seus alunos se ela fizer um pacto com todos eles, para não perder um. Porque todos eles têm que sentir parte integrante da construção daquele conhecimento. E nesse ponto, começa pela roda, porque a Ana, na hora que a gente colocou, falou para ele, começa pela roda. Por favor, Ana, constrói essa pergunta aí pra gente. Essa situação... Tá na roda, já que você tá no centro. Eu tenho que sair daqui, né? É assim? De roda eu tenho que sair daqui, né? Ali eu falei, eu queria ficar do lado. Roda, então você eu fico rodando, dá certo. São dois círculos, né, concêntricos. Eu vou me ater a dizer, eu já li que você andou dizendo o seguinte, que o assunto que deveria estar no centro é o caso. Coloque-se como você é a personalização do nosso assunto. Tá certo. Por favor. Isso mesmo. As ideias, elas também assumem formatos, né? Já. E o formato que você traz e defende é o formato do círculo. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia, na sua perspectiva, dentro da linha de raciocínio que a gente tem aqui hoje, sobre uma educação que busca, a todo momento, se aprender. O que é a nossa experiência, né, foi... Se era possível fazer educação sem escola, nós juntamos um grupo de pessoas, 26 pessoas, de vários lugares, e começamos a falar sobre isso. Era para uma conversa de uma tarde, nós não conseguimos. Nós ficamos vários dias, porque a gente não conseguia falar do futuro, mas a gente podia fazer uma leitura muito crítica do passado. Eu transformei, ao final de 10 dias, tudo que eu aprendi, tirei o sumo, transformei nos não objetivos da educação. O que nós não queremos que aconteça com os filhos dos outros, que aconteceu conosco, né? Então, era coisa que nós ouvimos. Por exemplo, né? Isso eu ouvi da diretora de uma escola no aula inaugural em Ouro Preto. Abre aspas. As crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Falei, meu Deus, onde é que é a porta de saída? Se uma diretora de escola considera uma criança uma página em branco, ela não entende nada de criança. Né?
Só que aquilo não era só aquilo que ela falou, isso é uma lógica. As pessoas acham que os alunos são página em branco e nós vamos encher a cabeça deles Os com pais coisa. também acham que os filhos são. E pronto. E aí é um equívoco. Mete os pés pelas mãos e se ferram. Não é? Depois de rabiscar o que já está escrito, fica uma bagunça. Com bagunça. Então, isso virou um não objetivo. Né? Outra é pensar que a escola é um lugar onde se entra, mas não se aprende. Né? Onde eu aprender é uma coisa chata, etc, etc. Um monte de coisas. E nós começamos a trabalhar com a ideia seguinte: se a gente não cometer esses erros, o resto é lucro. Vamos aprender a fazer o novo. Né? E um dia nós saímos dos não objetivos e aprendemos a fazer um objetivo. Né? Todo professor sabe construir um objetivo. Você pega um verbo, não é isso? Coloca na forma infinitiva, não é isso? E enche de linguiça depois. Promover o desenvolvimento integral dos alunos, garantir o acesso. Não, a formulação está bem feita, né? A formulação é essa, né? Você o verbo parte está no do infinitivo. verbo do infinitivo e vai. Depois, Não é só né? profissional, administrador também tá bom, né? Só que depois você pega esse objetivo e guarda e vai trabalhar. Qual é o objetivo mesmo aqui? Ninguém mais pergunta isso. Só que nós tínhamos um compromisso naquela época. Nós queríamos um verbo que não ficasse na forma infinitiva, mas que fosse conjugado. E ele é conjugado só no presente do indicativo, que é o verbo Paulo Freirar. Eu, Paulo Freiro, tu, Paulo Freiras, ele, Paulo Freira, nós, Paulo Freiramos, vós, Paulo Freirais, eles, Paulo Freira. É fazer Paulo Freiragem. O que é Paulo Freirar? Né? É juntar tudo isso. É sair da pedagogia do oprimido, passar pela pedagogia da esperança, para chegar na pedagogia da autonomia. É o diálogo, é o afeto, é o senso político, é a estética, é a solidariedade, é o amor ao outro, é a diferença cultural. Ou seja, como é que a gente incorpora isso na nossa prática? E aí nós percebemos que era ouvindo, era aprendendo, onde o outro é fundamental, porque ele me completa. Eu não estou acima, eu estou junto. Né? E aí esse processo vai nos trazendo descobertas a cada dia mais fantásticas. Né? O que eu preciso hoje, por exemplo, eu não respondo mais, não estou mais preocupado em construir escola embaixo do pé de manga. Eu já resolvi isso. Hoje eu quero saber como é que a gente constrói cidades educativas, cidades sustentáveis. Tião, e aí, é só para uma dica. O que é uma cidade educativa? É aquela onde as bibliotecas funcionam 24 horas, que é tão importante quanto os hospitais. Existe? Não, nós precisamos de construir essa cidade educativa. E aí você começa a perceber de quantas maneiras diferentes e inovadoras nós podemos alfabetizar, educar, mobilizar, juntar as pessoas, pensar de um jeito diferente e inovador. Então hoje eu trabalho na forma de MDI. Perguntas que me levam a desafios. Eu sou movido a boas encrencas, né? Tem que ter boa encrenca, para você faz sentido. Né? Não, e eu queria falar a questão de que o Brasil muitas vezes pega como referência países europeus, né? Principalmente no nosso ensino, pós-graduação e etc. Todo esse formato a gente mira no que é feito lá fora, né? E, na verdade, mesmo com essa forma de pensar a educação, o Brasil ficou numa posição assim quase que vergonhosa quando eles fizeram um ranking mundial, né? Acho que era divulgado em novembro, aí até saber essa opinião. O Brasil, penúltimo colocado no ranking de 40 países, né? Entre os 40 países pesquisados. Segundo eu li sobre a metodologia, vamos ter que ressaltar que é uma empresa que desenvolve e criou um modelo tentando universalizar isso aí. Mas a gente, vamos dizer, aplicando esse modelo internacional, ou seja, nas regras do jogo internacional, nós não ficamos bem colocados. Né? Seria dizer que a gente está reproduzindo um modelo e nesse modelo a gente não está indo bem. E aí a questão é continuar insistindo em alcançar esse modelo ou apresentar uma pergunta que a gente fez, mas que volta, né? Tentar experiências novas, fazer com que a sala de aula seja esse ponto de encontro entre a escola e a comunidade, né? O que fazer para sair desse lugar, né? Quase que último. E aí, completando o que você está falando, Márcia, como é que você responderia a quem acha que muitas das suas ideias são utópicas, quer dizer, não funciona na prática, ou então demanda de um trabalho muito grande esse modelo novo, né? Como é que você responderia isso, que completa o que a Márcia está falando ali? A utopia é o não feito ainda, né? Desde que você fez, deixou ser utópico. Então você expande, né? Ela vai afastando. Né? Esse é o desafio da utopia, né? Quanto mais você caminha em direção a ela, mais ela se afasta. Quer dizer, você procurar uma situação cada vez melhor para todos e para sempre.
né? O que eu acho que é a grande questão, você coloca, mas, quer dizer, nós queremos ser o quê? Nós queremos ser os Estados Unidos, a Alemanha, a Coreia ou o Japão, sabe? Se é para seguir esse modelo, é para a gente se igualar para esse modelo de padrão, vida europeia, norte-americano, né, ocidental, né? E a pergunta é se esse é o melhor dos mundos, né? Então, porque esse ranqueamento é de acordo com a capacidade que as pessoas têm de responder para atender a uma demanda de mercado, né? Do ponto de vista do conhecimento das ciências, das matemáticas e das línguas. Essa é uma lógica, né? Se nós queremos ser isso, nós estamos longe deles, né? E aí, nós vamos trabalhar no sentido de garantir esse conceito de participar desse primeiro mundo, querer ser país desenvolvido dentro dessa lógica que hoje nós estamos vendo aí, a mídia mostra, né, como é que vive a Europa, como é que vive os Estados Unidos, essa coisa toda, ou nós queremos ser, né, distintos, né? Nós queremos ser uma Roma mulata, como dizia o Darcy Ribeiro, né? Nós queremos garantir né, a nossa diversidade como fator, quer dizer, nós temos que pensar um outro jeito, né, de sermos diferentes. Tião, deixa eu... Então, acho que tem uma lógica nisso aí, né, mas do modelo que a gente quer alcançar. Deixa eu acrescentar, porque eu acho que está no mesmo caminho, a gente até está caminhando para a conclusão do programa. Vamos dizer, o programa se propôs inicialmente a discutir a educação, é como se discutíssemos um caminho para a gente sair dessa floresta. A gente está perdido, o que você nos dita para caminhar? O que você está acabando de nos dizer é que a gente precisa dar uma olhada para fora e saber se a gente está na floresta certa. Ou seja, se a gente, na verdade, a gente quer sair de um caminho, mas talvez nós não deveríamos nem ter tomado esse caminho, não deveríamos estar nele em 2 minutos. Claro, exato, é porque nós estamos copiando, né? A cópia sempre é um xerox, né? Sempre se perde na qualidade, né? E você vai fazer aquilo que você não vive, né? Mas que você engoliu, digeriu como tal, né? A grande questão, né, há muitos anos atrás, eu falei assim, existe no Brasil uma escola que nunca teve crise, nunca teve evasão, nem bomba, nem segunda época, que sempre funcionou perfeitamente. As pessoas falam, mas essa escola que nós queremos, né, criar, eu falei, mas ela existe. Eu falei, qual? Eu falei, escola de samba. Você já viu falar em crise na escola de samba, segunda época? Você tem segunda época. No máximo é um rebaixamento. É o máximo rebaixamento. Você tem que fazer samba 2, tamborim. Ninguém falta, né? Não tem essa história de matar a aula. Né? As pessoas se sentirem indignadas. Falam assim, quer dizer, então só acha que nossa escola deve ser aquela bagunça? Eu falei, você não entende nada de escola, de samba. Né? Na escola tem disciplinário, não tem? Na escola de samba tem diretor de harmonia. É muito mais legal. É outro papo, né, gente? Nós estamos falando de outra coisa. Aí, a assessora, na época, né, do governador, falou assim, quer dizer, então, que o senhor Joãozinho 30 devia estar aqui no lugar do secretário? Eu falei, não, senhora. Mas que ele podia ser o reitor da Universidade Brasileira? Podia. Porque ele transformou uma cidade a partir de uma escola de samba, que foi a cidade de Nilópolis. Se nós não aprendermos com a cultura brasileira, com o fazer brasileiro, um jeito brasileiro de produzir, nós não vamos ser brasileiros. Nós vamos ser sempre a cópia, né, mal feita de terceiros. Esse é isso. Nós queremos ser o quê? Né? A cópia ou queremos ser autênticos? Né? E aí vamos crescer como isso. Quer dizer, isso nós podemos fazer, porque nós somos muito novos. Né? Nós não temos os 2000 anos da Europa. Né? Nós temos 500 anos, né, para se construir, reconstruir, passar limpo esse país. Então ele tem tempo ainda. Né? E ele está vivendo esse momento. Né? Essa é uma discussão, por exemplo, que não tem na Europa hoje, que o conhecimento lá está pronto, fechado. Né? Eles querem reproduzir porque não conseguem mais sair dessa forma, né, de uma história pronta. A nossa está por fazer, está em processo de construção. Eu acho que esse que é o nosso grande desafio, né, de produzir uma educação que possa pensar um país sustentável para todos e para sempre. Tião, quando a gente ouve a música, significa que acabou. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Um programa é pouco para a gente pensar, mas é isso que a gente queria mesmo, é inquietar para pensar. Tem um conteúdo web exclusivo e eu vou já anunciar o conteúdo web, nós vamos falar para o professor. Quem tal? Uma dica? Você é educador? Quer pegar alguma coisa disso aí? A partir de amanhã, disponível na nossa fanpage. Obrigado a cada um de vocês e obrigado a você, nosso telespectador. A gente se encontra no próximo Palavra Cruzada.